Olá pessoas, meu nome é Alvix, hoje eu aqui trazer mais vídeo pra vocês. E hoje vai ser um vídeo que não é nem um pouco animador. Eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho das verdadeiras condições das editoras de mangá aqui do Brasil em relação à qualidade dos produtos que elas produzem, ok? Então isso daqui não é uma crítica focada pra uma editora em específico. Tem muitas aqui, eu tentei pegar pelo menos das 3 mais famosas, né? Panini, New Pop e JBC. Mas se você colocar aí na internet você acha muitos relatos de diversos defeitos de todas elas, tá bom? Mas então, vou estar mostrando pra vocês aqui um pouquinho sobre as coisas mais absurdas que eu já encontrei nesse meio. Então aqui começa com uns errinhos mais bobos e vai piorando até esses dois aqui, que eu acho um absurdo, tá? Esse aqui pra mim são os mais graves de todos. Bom, pra começar aqui então, eu peguei essas novels aqui de Sword Art Online da Panini, mas elas não são nem de longe o único caso que tem desse problema. E se vocês olharem aqui, talvez vocês não percebam logo de cara, mas deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Dá uma olhada na altura desses volumes da novel. Todos eles têm tamanho diferente. Todos eles. Aqui embaixo estão todos alinhados, ó, todos alinhados, mas aqui em cima ficam totalmente desalinhados. Por quê? Má produção, né? A questão ali da gráfica fez um corte bem errado. Na maioria das vezes não vai incomodar muito nesses aqui, ó. Você vê que tem diferença, mas é pouca, mas tem alguns casos que é meio absurdo, né? Esse volume 12 aqui deu pra ver de longe. Eu fui olhar aqui na minha estante pra poder ver se eu tinha algum caso assim parecido, e esse aqui foi o que eu vi logo de cara, assim, que a diferença é muito grande. Olha isso. Isso é muito mal feito, cara, porque realmente dá pra perceber muito facilmente que isso daqui tá com problema. Então, na qualidade ali, né, o serviço deles de verificar se o produto tá em boas condições pra ser vendido já deveria ter tirado isso aqui logo de cara. E não é nem de longe o único caso. Na internet tem fotos aí de outros mangás que tiveram problemas, às vezes até piores do que esses daqui, tá? Vários volumes com alturas totalmente diferentes, mas como eu disse, esse aqui é um primeiro defeitozinho que não impacta em nada em relação à leitura, à sua experiência com a obra, realmente só para os colecionadores que realmente vão achar ruim esses problemas aqui, mas eu acho bem pai, até porque nada disso aqui é barato. Bom, indo agora então para esse mangá, Uma Vida Imortal, da editora New Pop. Esse aqui ficou até bem conhecido o erro que ele teve, porque é um erro muito absurdo, chega a ser um pouco engraçado. No caso aqui na lombada dos volumes sempre tem o número, né, ali em cima, no caso número 5, mas no volume 4 veio esse probleminha aqui, que basicamente eles não tiraram o número da edição anterior, então ficou o número 3 e 4, um em cima do outro. Isso daqui é ridículo, cara, ridículo. Isso aqui fica logo na lombada, um dos elementos principais do que você vai ver em todo o volume na hora que ele tá exposto lá. Então isso aqui é ridículo, mas igual eu disse, também não afeta na leitura, mas pelo amor de Deus, hein. Continuando ainda na editora New Pop, nós temos aqui este mangá de GTO, Great Teacher Onizuka, mangá muito bom, mas se você darem uma olhadinha aqui, a lombada dele tá meio torta, né, mas na verdade ela é pior do que isso. Tá vendo essa dobra que está aqui? Essa dobra é o formato original que o mangá veio, a sobrecapa dele veio, que no caso é basicamente assim, certo? Assim não tem a dobra. Essa foi a forma como eu recebi o mangá. Se você olha a lombada, olha o quão torto está essa lombada, cara. Isso aqui é um absurdo. Vários volumes dessa coleção, eles não tão certinhos a lombada, mas esse daqui tá num grau absurdo, tá? Então, basicamente, o que eu fiz pra poder tentar dar uma melhorada aqui na situação, né, foi redobrar aqui a capa, e aí ele fica dessa forma aqui, com essa marca aqui bem feia, mas fica bem melhor, mais apresentável, né? Então, mais um probleminha na lombada aqui da New Pop. Agora, indo para alguns problemas que eu acho mais graves, que agora realmente já afetam a leitura aí de quem tá consumindo a obra, e pra mim, daqui pra frente, realmente são erros que, nossa, são mais do que inaceitáveis. No caso, temos aqui Golden Kamuy, primeiro volume, excelente, né? Você pode pegar aqui, abrir o volume, folhear tranquilamente, passando aqui pelas páginas e ter sua leitura, beleza? Ótima experiência. Agora vamos para o volume 2, né? Você já colecionou o primeiro, vamos continuar aqui a ler nossa história. Pera aí, tá meio estranho a abertura disso aqui, ó. Tá ouvindo esse barulho? Dá pra ouvir, não dá? Tá dando pra ver que a página tá até ondulada ali no meio. As páginas estão duras. Olha isso, você não consegue folhear daquela forma. As páginas param no meio. É uma encarnação completamente errada, completamente dura, completamente horrível pra leitura. Olha isso, cara. O mangá fica estralando. E esse é um problema que ficou muito conhecido também e ocorreu com diversas obras durante um período ali. Atualmente eu não sei de nenhuma obra que ainda tá tendo esse tipo de problema, mas Golden Kamuy foi um dos que foi afetado. Então tem alguns volumes dele que saíram originalmente dessa forma horrorosa aqui. Eu lembro que um outro que eu tinha que também teve esse problema foi o Naruto, aquela versão Gold que saiu. Nele também tinha esse mesmo problema. Cara, isso aqui é insuportável, é horrível. A página fica totalmente torta,
fica com uma experiência realmente ruim de leitura pra você abrir o mangá. Você tem que realmente ficar forçando pra ele poder abrir, e obviamente isso pode dar problemas depois ali na questão da encadernação, né? Porque foi muito mal feito. E esse é um problema que ocorreu muitas vezes com a editora Panini, tá? Se eu não me engano, tem a ver com a gráfica, com algumas gráficas específicas que eles estavam usando. Eu sei que a São Francisco é muito criticada, mas acho que não é a única que teve problemas, tá? Teve várias gráficas aí que eles utilizavam e algumas ainda utilizam que acabava dando muito problema, mas eu não vejo isso frequentemente nas obras atuais da Panini. Agora, um outro problema aqui que foi bem chato que aconteceu comigo com esse volume aqui de A Cidade da Luz, do Inio Asano, que é inclusive um mangá que ele tá bem raro. Eu acho que ele ainda não ganhou nenhuma reimpressão, então eu cheguei até mesmo a considerar vender ele, mas quando eu peguei o mangá, eu descobri que tinha um probleminha. Pode ver que atualmente tem algumas páginas saindo pra fora aqui da edição da capa, mas originalmente elas não tinham esse problema. Mas se você abrir aqui, ó, você consegue ver literalmente a cola da encadernação ali aparecendo. Basicamente, esse mangá eu recebi ele normal, li ele uma vez só, deixei guardadinho num saquinho fechado, e quando eu tirei ele do saquinho, basicamente você folheava e páginas caíam do mangá. Ele simplesmente descolou algumas páginas. Então foi realmente mais um problema de encadernação. Dá pra você ver até que tem algumas falhas aqui na cola. Deixa eu ver na parte de baixo também tem. Mas ele basicamente soltou, tá vendo? Tá dando pra ver aqui a diferença, né? Aqui tem umas páginas que estão um pouco diferentes, ó. Elas realmente soltaram, tá? Então foi um mangá muito danificado. As páginas realmente não ficaram bem conservadas, mesmo sem ser por mau uso, tá? Foi realmente de ficar guardado. Eu peguei, ele tava desse jeito. E o que eu fiz foi realmente colar as páginas de volta com cola bastão. Eu reorganizei elas e dei um jeito de colar elas, só pro mangá ainda ficar, tipo, apresentável minimamente, né? Mas isso daqui é ridículo pra qualquer um ali que estiver colecionando. E eu sei que acontecia muito com obras mais antigas. Isso eu tenho certeza que tem vários mangás aí mais antigos que sofrem com esse tipo de coisa. Às vezes até no anúncio de usado, a pessoa já comenta, né, que tem páginas soltando, por questão realmente do tempo e de má produção, né? Continuando ainda na Panini, foi a que eu mais trouxe exemplos aqui, porque é a que eu mais tenho mangá também. Tem aqui o Yotakoi, volume final, mas não aconteceu só com ele. Esse mangá, ele tem aqui algumas páginas coloridas no início, o que é pra ser muito legal, se não fosse problemas de impressão. Você pode dar uma olhada aqui na cara do nosso protagonista, como é que tá todo riscado. Faz parte aqui da questão da transparência da página também, mas eu acho que vai além disso, viu? Porque realmente tem riscos aqui pretos na página. Dá uma olhada no rosto dela. Essas manchas pretas aparecendo ficaram horríveis, horríveis mesmo. Esse quadro aqui, acho que mais dá pra ver, né? Tá vazando aqui um monte de tinta que pega aqui do outro quadro. Então isso aqui ficou horrível, horrível mesmo. E você pode ver também que a encadernação também não tá das melhores, né? Essa página aqui é possível candidata pra arrancar com o tempo, tá? Você pode dar uma olhada ali que não tá nos melhores estados possíveis, né? Então, mais um problema aqui nesse mangá que é excelente, mas que foi muito maltratado pela editora. Agora indo aqui para Haikyuu, da editora JBC. Esse aqui foi o único exemplo dela que eu achei aqui fácil na minha coleção, mas que é bem ridículo, cara. Você pega aqui o volume 3 pra dar uma olhadinha, você abre ele, né? E dá uma olhada aqui no início, tem aquela parte que apresenta os personagens, né? Então, temos aqui o nome dos personagens, temos o Shoyo Hinata e o Tobio Kageyama, né? Bonitão, belezinha. Logo no início do mangá. Mas vamos dizer aqui que eu peguei o volume 2. Vamos dar uma olhadinha aqui no volume 2. Você abre ele. Vamos aqui na mesma parte que fala dos personagens. Essa aqui mesmo. Temos aqui o Shoyo Hinata e o Tobito Kageyama. Eles simplesmente erraram o nome de um dos personagens principais na obra. Tipo, na primeira ou segunda página do livro, cara. Olha isso daqui, cara. Tobito, Tobio. Eles erraram logo no início, cara. Isso é um descaso absurdo, absurdo. Eu sei que é um erro meio bobo, né? Provavelmente digitação mesmo, mas nossa, a revisão dessas editoras é terrível, hein? E aproveitando pra falar em questão de revisão, né, do texto, assim, de ter esse tipo de erro, a campeã de longe é a nossa queridinha New Pop. Então eu peguei aqui como exemplo a novel de No Game No Life, eu peguei o volume 1 mesmo, mas eu tenho certeza que tem algum volume dela que eu li, que tinha um parágrafo inteiro que tava repetido, então tipo, o parágrafo tá aqui, aí você termina de ler e aqui tá ele de novo. Simplesmente totalmente repetido, parágrafo gigante. Eu não consegui achar uma foto dele na internet, mas eu tenho certeza que tem, mas daria muito trabalho de encontrar nas edições procurando manualmente. Mas de qualquer forma eu fui ali no Twitter
Twitter e pesquisei lá, New Pop erros. E eu achei basicamente 1 milhão de erros da New Pop. 90% deles são também de revisão, digitação errada. Tem erro de tradução também, mas eu achei menos. Até porque poucas pessoas vão saber identificar, né, um erro de tradução mesmo. Mas a New Pop, pra mim, de longe, é a campeã nesse tipo de erro, tá? Erro de revisão no texto, palavra escrita errada. Panini também apareceram alguns exemplos aí que eu peguei. Mas, cara, esse tipo de erro dá um desânimo, né? Na hora que você tá lendo a obra, tem um erro tão grotesco assim, se te desanima até de você confiar naquilo que você tá lendo. Às vezes você tá lendo uma história achando que tá consumindo ali uma versão bem próxima daquela que é a original, né? Uma tradução fiel e tudo mais, mas na verdade é uma tradução às vezes que foi feita de forma qualquer, né? Já que até a revisão é mal feita, imagina a tradução, que é mais difícil de você conseguir comparar e identificar os erros, né? Então a New Pop pra mim é a campeã nesse tipo de problema, tá? Mas agora o problema que eu acho mais grave de todos e que é muito fácil até de se identificar e que afeta totalmente a leitura ao ponto de você não querer nem ficar com o volume mais, né? É no caso aqui da Panini novamente. Eu tenho 2 exemplos e que eu descobri recentemente, tá? Primeiro é esse volume 1 aqui de One Piece. Eu não tinha chegado a ler a obra por esse volume, até porque eu já tinha lido online, já tinha visto o anime. Então, recentemente, só que eu fui pegar mesmo pra dar uma folheadinha nele, até pra ver. Eu abri o volume e eu me deparei com um mangá começando nessa página aqui, o que não é muito comum pra história, né? Você vai passando, vai achando um pouco estranho aqui como é que tá organizado a história, e você chega nessa página, que fala o nome do capítulo 1, você passa novamente, e aqui é a primeira página da história. Aqui é o índice, que deveria estar lá no início. E aqui a capa do primeiro capítulo. Então eu simplesmente percebi que o primeiro capítulo tá com páginas fora de ordem. Você tem que começar a leitura por aqui e indo pra direita, né? Lendo aqui, aí chega nessa página que tá como primeira, depois dela é essa daqui. Então tá totalmente errado isso, cara. Totalmente errado. E não é só aqui que acontece isso, tá? Vamos pegar mais um exemplo que é até mais recente, né, do que o volume 1 de One Piece, se bem que essa aqui é a reimpressão, né? Temos aqui o One Piece 3 em 1, esse daqui eu realmente tô lendo, e nesse volume tem também o mesmo tipo de erro, tá? Volume 14, até vocês olharem se vocês estiverem na coleção de vocês, se ainda tá tendo esse problema. Pelo que eu vi, eles corrigiram, então quem comprou mais recente não tem esse erro mais, e eles também aceitavam trocar antigamente, só que se você percebeu isso depois de muito tempo, como eu, eles não aceitam mais trocar, eles falam que tá... já passou do prazo, né, de devolução, mesmo eles tendo o mesmo volume disponível na loja, né, então não tem nem essa desculpa, e sendo um erro de gráfica, né, tipo, qual que é a lógica de não devolver, tipo, não tem como eu falsificar que tá errado, eu mudei as ordens das páginas, que absurdo é esse? Vamos abrir aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas é um dos capítulos finais desse volume, é uma parte que tá com a luta com a Nami, calma aí que eu vou achar. Dá uma olhadinha aqui, ó, capítulo 408, ou seja, bem lá no finalzinho do volume também. Então, se você não estiver prestando atenção, às vezes você passa até direto disso daqui, mas ficaria bem estranho na história, né? Basicamente, aqui no capítulo, a gente encontra aqui logo no início a Nami, ela indo aqui, ela tá em pé, né, indo lutar, aí aparece esse negocinho aqui, e na página seguinte ela tá caída no chão, basicamente derrotada, já tomando um chute e tudo mais. E você continua a história aqui e não entende muito bem o que aconteceu, né? O que aconteceu com a Nami ali? Vai contar depois o que aconteceu? Na verdade é simplesmente porque tá fora de ordem. Lá no capítulo seguinte você vê a continuação daquela página, ó, aparecendo ali, a personagem surgindo ali do chão. E aí que realmente tem a luta com ela ali, com a Nami, pra poder chegar naquele ponto lá que ela tá caída no chão. Ou seja, é algo que deixa a história até inconsistente. Você não entende se isso aqui foi de propósito ou não, né? Eles não terem mostrado a luta naquela parte e aparecer depois, mas é simplesmente um erro, na verdade. Tá simplesmente fora de ordem. E isso não é os únicos casos que já tive isso. O que mais me afetou foi no volume 24 de Slamdunk. Eu não tenho mais essa edição aqui, eu não achei ela aqui pra poder mostrar, mas eu tenho fotos disso que eu cheguei a postar no meu Instagram na época. Basicamente, lá no volume final, nos últimos capítulos, simplesmente está faltando e no local dele está um capítulo repetido. Então você tá passando as páginas, você vê o acontecimento e aí você começa a ver de novo o mesmo capítulo e depois pula para outra parte. Tem um capítulo inteiro que foi substituído por um capítulo repetido. Isso foi um absurdo. Eu tava lendo a história engajado na partida final do Slamdunk, que todo mundo sabe que é sensacional. E eu tive essa experiência horrorosa. Tive que parar o meu mangá e ir para a versão de scan da internet, que adivinha? A versão de scan feita por fãs está totalmente correta, não teve esse tipo de erro.
Além disso, um outro problema que eu já tive com a Panini também é a questão de ter volumes que estão com a tinta um pouco apagada, e o caso contrário também, volumes com muita tinta, que a tinta transbordou e chegou a borrar a página. Então tem um exemplo aí de Tokyo Ghoul também, outro volume que eu já substituí na minha coleção, assim como vou ter que substituir esse aqui de One Piece, né, realmente comprar do meu bolso e trocar por outra edição. Esse de Tokyo Ghoul simplesmente veio com páginas completamente borradas, tá? E isso é só alguns exemplos de erros que nós temos aqui no nosso mercado de mangás do Brasil, tá? Os preços vão sempre subindo e a qualidade simplesmente não melhora, basicamente, né? Nós temos muitos erros de todos os tipos. Os de detalhes básicos, como corte e tudo mais, eu acho que é até comum, às vezes, de acontecer ali questão da fábrica. Agora, erros maiores, como de revisão, ou esses da Panini, de realmente atrapalhar totalmente a história, eu acho um absurdo. E eu acho que é muito importante vocês terem noção desse tipo de coisa. Quando receberem um mangá, não façam igual eu, que deixou esses dois aqui guardados por muito tempo, e só foi perceber depois de 1 ano, 2 anos que o mangá tava lá, quando você chegou pra ler essa edição, que ela tinha problemas e você não consegue mais trocar. Ou você compra e já lê logo de cara, ou dá sempre uma pesquisada, ou pelo menos uma folheada, tá? Esse daqui, eu não acharia esse erro só folheando, né? Eu não conseguiria identificar, mas o do One Piece, como é no primeiro capítulo, eu teria identificado sim que tinha coisa errada, tá? Então, é algo bem interessante aí que eu achei de trazer aqui, não é nada feliz, não é nada animador, mas eu acho que é importante nós termos essa visão aí dos problemas e no que a gente tá gastando nosso dinheiro, né? Às vezes a edição que tá de graça na internet feita por fãs teve muito mais carinho, muito mais cuidado, muito mais revisão do que essas que a gente tá pagando e comprando oficial, seguindo ali certinho o que as editoras estão trazendo pra gente, né? Então, fica aí a reflexão, muito obrigado por ter assistido, não esqueça de deixar seu like, comentar aí embaixo, compartilhar o vídeo e também virar membro se possível, é logo aí embaixo no botão de seja membro pra ajudar o canal. Muito obrigado por todo o apoio e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!